Pennywise nunca foi apenas um palhaço. Ele nunca foi apenas um monstro, e muito menos uma criatura que vive nos esgotos de Derry. O que poucas pessoas entendem é que ele é uma entidade que veio de um lugar onde o medo não é só uma emoção. É matéria-prima. Mas ainda assim, um ser tão antigo, tão poderoso e tão ligado ao macroverso, morreu para um grupo de adolescentes. Como? Por quê? O que existe dentro de Pennywise que torna esse ser aparentemente invencível, vulnerável? Hoje você vai descobrir a verdadeira fraqueza da coisa, o ponto cego que King nunca explicou diretamente, mas deixou espalhado como cicatrizes pela obra inteira. Então já se prepara, porque esse vídeo vai mudar a forma como você enxerga Pennywise para sempre. Capítulo 1. Pennywise não é físico, e isso já é uma fraqueza. A maioria das pessoas acha que Pennywise é uma criatura física que assume formas, mas isso está errado desde o começo. O palhaço é uma projeção, uma máscara, um avatar de algo muito maior que não consegue existir totalmente no nosso plano de realidade. É aqui que surge a primeira fraqueza. Pennywise depende da imaginação humana para existir. Se ninguém acredita, ele não se sustenta. Se ninguém sente medo, ele perde a força. Se ninguém dá forma, ele se desmancha. Um Deus que precisa dos pensamentos humanos já nasce limitado. Capítulo 2. O ciclo de 27 anos. A fraqueza biológica de uma entidade não biológica. Por que Pennywise dorme? Por que desperta em ciclos? Por que não domina Derry de uma vez? Simples. Porque ele precisa se recarregar. E uma entidade que precisa recarregar não é todo-poderosa. King nunca disse de forma explícita, mas o ciclo deixa claro que Pennywise não tem energia infinita. Ele gasta, ele drena, e quando acaba, ele se apaga. É uma criatura que vive no limite da fome, e isso significa vulnerabilidade. Capítulo 3. A fome não é física, é emocional. Pennywise não come carne, sangue ou ossos. Isso é só o teatro. O que ele realmente consome é medo. Mas medo, puro, sem distração, sem dúvida, sem resistência. E medo é uma coisa extremamente instável. Ele precisa crianças vulneráveis, mentes sugestionáveis, traumas abertos, um ambiente de terror constante. Se não houver medo, Pennywise literalmente passa fome. É por isso que ele prefere crianças. Porque elas acreditam, porque elas sentem, porque elas cedem. E aqui acontece a virada. O medo é poderoso, mas também é fácil de quebrar. Capítulo 4. A forma física é sempre mais fraca do que ele parece. Toda forma que Pennywise assume é uma cópia imperfeita daquilo que ele pensa que assusta. O leproso, a aranha, o palhaço, a mulher deformada, a luz morta. Nenhuma dessas formas é perfeita. King deixa isso claro repetidas vezes. Ele não entende os humanos tão bem quanto acredita. E a incapacidade de interpretar o medo humano com precisão cria lacunas. Vários personagens resistem simplesmente porque aquilo não era tão assustador quanto Pennywise imaginava. Ele perde força quando erra a leitura emocional. E ele erra muitas vezes. A arrogância dele é uma fraqueza. Capítulo 5. Pennywise não consegue lidar com coragem real. O maior erro de Pennywise sempre foi subestimar a coragem humana. Ele acredita que medo sempre vence, que pânico sempre domina. Só que coragem não é ausência de medo. É ação apesar do medo. Quando alguém enfrenta Pennywise com coragem verdadeira, algo dentro dele quebra, porque o universo dele é baseado no princípio de que medo é absoluto, coragem não existe, só que existe, e quando aparece, Pennywise perde a vantagem. Capítulo 6. A união emocional, o pior inimigo da coisa. O Clube dos Otários não venceu porque tinha armas, não venceu porque era forte, não venceu porque tinha poder. Eles venceram porque estavam juntos. A coisa entende o medo individual, mas não entende a força que nasce quando várias pessoas se unem por um afeto maior que o terror. Pennywise não compreende.
amizade, memória compartilhada, vínculo, amor, sacrifício. E quando ele enfrenta algo que não consegue decifrar, ele fraqueja. Capítulo 7. Pennywise é limitado pelas regras do próprio macroverso. Essa é a parte que quase ninguém fala, mas que é crucial. Pennywise não é um deus supremo. Ele é uma criatura do macroverso. E no macroverso existem regras. Uma das regras é: nenhuma entidade pode existir totalmente fora do seu plano de origem sem perder poder. Pennywise existe parcialmente aqui e parcialmente lá. E por existir pela metade, ele é vulnerável a coisas simples como força emocional humana, símbolos, crença, coragem, memória, união. Entidades do macroverso não entendem emoção humana, e isso as limita profundamente. Capítulo 8. O ritual de Shud revela o ponto mais fraco de Pennywise. King usa o ritual de Shud como metáfora. O ritual não é sobre morder a língua de um monstro, é sobre vontade. É o confronto mental em que o medo de Pennywise encontra a força interior humana. O ritual funciona porque Pennywise não consegue derrotar uma mente que se recusa a dobrar. Ele é uma criatura da imposição, não da resistência. Quando alguém não aceita o medo, ele perde. É exatamente isso que acontece no final. Capítulo 9. A verdadeira fraqueza e a resposta final. Depois de tudo isso, dá para resumir Pennywise em uma frase. Pennywise é poderoso demais para o mundo humano, mas fraco demais para compreendê-lo. A verdadeira fraqueza dele é exatamente essa. Ele depende do medo, mas não entende o amor. Ele domina a infância, mas não entende a memória. Ele controla a mente, mas não entende a união. Ele manipula trauma, mas não entende cura. No final, Pennywise não perdeu para a força física. Perdeu para algo que ele nunca entendeu. E nunca vai entender. A coragem humana. Encerramento. Pennywise sempre acreditou que o medo era absoluto. Sempre achou que nada poderia enfrentá-lo. Mas esqueceu de um detalhe. O ser humano não é feito só de medo. É feito de memória, vínculo, afeto e coragem. E quando essas coisas se unem, até uma entidade do macroverso desmorona. Se você curtiu essa visão mais profunda do Kingverse, comenta aí se quer um vídeo sobre o Maturin, sobre o ritual de Shud completo, ou sobre como Pennywise realmente nasceu no vazio do Todash. Nos vemos no próximo vídeo.